Bom, nosso próximo assunto vão ser as integrais de linha. E a gente começa o assunto definindo o que é uma curva parametrizada. Então, imagine que eu tenho uma curva no R3, tá? E efetivamente tudo que eu vou falar para o R3 serve também para o R2, que basta eu zerar a coordenada Z, que vai ser tudo semelhante, tá? Então eu vou falar já para o caso do R3, mas isso tudo vale também para o plano. Bom, então imagina que eu tenho uma curva e eu quero descrever essa curva, tá? Então cada pontinho da curva eu quero descrever por uma função. Como é que eu faço isso? Eu defino uma função que vai da reta, certo? Ou mais especificamente de um intervalo da reta no R3. Essa função que eu vou definir aqui, ela vai pegar todos os pontos desse intervalo e levar cada um desses pontos em um ponto da curva. Então, como é que ela vai fazer isso? Eu vou definir, então, uma função que vai precisar ser uma função vetorial, né? Porque eu vou obter um vetor no R3 que pega cada ponto aqui e leva num ponto da curva, certo? Então, as coordenadas x, y e z desse vetor terão como extremidade o ponto da curva, certo? E aí o que acontece? Ó? No ponto A desse intervalo, eu teria, por exemplo, esse vetorzinho aqui, ó, o R de A. Seria o primeiro ponto da curva, lá no começo. No R de B, aqui, eu teria esse outro vetor aqui, ó. Tá vendo? Que seria o último ponto da curva. Esse é o R de B, para esse ponto aqui. Então, à medida em que eu vou variando aqui dentro desse intervalo, eu vou obtendo vetores ao longo da curva que vão descrever, a extremidade do vetor descreve a curva. Tá bom? Como é que fica matematicamente a definição dessa função R? Essa função vetorial R, ela vai do intervalo da reta, que é esse intervalo aqui, no R3, que é esse espaço aqui. E a cada ponto T do meu intervalo, ela leva num vetorzinho de coordenadas x, y e z, né? Onde cada coordenada depende de t, ou seja, o x pode ser escrito como uma função de t, o y como outra função de t e o z como uma terceira função de t, tá certo? Aqui não tem falha minha, não tem isso aqui. Tá? Então, tem essas três, o x, y e z pode ser definido dessas três formas. Então, uma outra maneira de escrever o R de t é uma notação vetorial assim. Tá? R de t é um g de t na direção i, mais um h de t na direção j, mais um k de t na direção k. É uma função vetorial que a gente já viu isso em cálculo 3. Bom, e o que a gente vai fazer com essa curva? Então, imagine agora que essa curva esteja dentro de uma caixa, no domínio do R3, tá certo? Essa caixa, que é essa região, eu vou chamar de domínio de uma função do R3. O que é uma função do R3? Que é a função que a gente vem trabalhando em cálculo 4. Nada mais é do que uma função que pega um ponto do R3 e leva no número real. Né? Uma função do R3 para a reta. Imagine agora que eu quero juntar essas duas funções, certo? Eu quero fazer uma composição que vai desse ponto aqui até esse ponto aqui. O que seria essa função composta? Seria a função f aplicada no ponto R de t. Quando eu faço essa função composta, ou quando eu faço essa composição, eu aplico a função f apenas nos pontos da curva.
certo? Então, de todos os pontos aqui dessa região branca, que a função f pode calcular os valores, quando eu faço a composição, ela pega só os pontos da curva, justamente porque eu estou fazendo essa escolha, né? Eu aplico a função apenas nos pontos da curva, tá certo? Então, essa composição aqui acaba que ela sai da reta para a reta, tá bom? E aí, a meta, o nosso objetivo é como é que eu faço para integrar agora essa função restrita apenas aos pontos da curva. A gente sabe integrar a função de 3 variáveis do R3 para o R. Eu vou integrar em x, eu vou integrar em y, eu vou integrar em z. Agora eu quero integrar só nesses pontos aqui. Como é que a gente faz isso? Esse é o objetivo da sessão. Bom, e como é que a gente vai fazer então para calcular essa integral em cima dessa curva? Basicamente a gente vai usar a mesma estratégia que a gente usa em todas as integrais, que é a questão da partição, certo? A gente vai particionar a curva em pequenos pedaços, né? Esses são os pequenos pedacinhos que a gente vai dividir a curva, vários desses pedacinhos que a gente vai chamar de ΔSK. A gente vai pegar uma curva e vai dividir em pedacinhos, certo? Então, ó, a primeira coisa, então, particionar a curva, cada um desses pedacinhos a gente vai chamar de ΔSK e a gente vai ter, ao todo, N dessas partiçõezinhas aqui, desses subarcos, tá bom? Depois, segundo passo, cada um desses subarcos a gente vai escolher um ponto, né? A gente vai ter um ponto aleatório dentro de cada um desses subarcos, tá certo? Então, para cada pedacinho desse, com essa escolha, a gente vai fazer esse cálculo aqui. Multiplicar o comprimento do arco pelo valor da função naquele ponto escolhido dentro da curva, certo? Depois disso, a gente soma todas essas multiplicações. A gente faz uma soma de 1 até o n, ou seja, do primeiro até o último dos subarcos, né? E aí, como toda integral, a gente faz essa quantidade de subarcos tender ao infinito. Então, se eu aumento a quantidade infinitamente, eu faço com que o tamanho desse subarco cada vez fique menor, né? E então, quando eu calculo esse limite, eu tenho a integral, né? Ou seja, eu tenho a integral da função vezes um deslocamento ao longo da função, né? E é justamente isso aqui que vai ser a minha integral da função em cima da curva, né? Como essa curva é definida por aquela função vetorial, então eu consigo calcular daqui do começo até lá no final. Então, o que a gente vai fazer agora é ver como que a gente faz esse cálculo. Muito bem, então, como é que a gente vai fazer para calcular isso de fato? A gente viu o que a gente tinha que fazer, agora vamos ver como que a gente faz isso. Para fazer esse cálculo, a primeira coisa que a gente precisa lembrar é da função comprimento de arco. Como é que eu faço para calcular o comprimento de uma curva entre dois pontos? Então, a gente define essa função, a gente viu isso também em cálculo 3, né? A gente define essa função do começo da curva até o ponto que eu quiser, ou seja, o comprimento de arco depende da variável t, isso é uma função de t, e esse comprimento é dado pela integral do módulo do vetor tangente, né? Lembrando que a curva é dada por r de t, esse v de t nada mais é do que a derivada do r de t. Então, a
a função comprimento de arco depende do parâmetro t. Então, se a função comprimento de arco depende do parâmetro t, eu posso derivar isso em função de t. Né? E aí é que eu vou por meio dessa derivada que eu vou encontrar quem é o meu ds. Certo? O que a gente faz? Para encontrar o ds dessa equação aqui, a gente deriva a equação 2 usando o teorema fundamental do cálculo. Então, do lado de cá, quando a gente deriva, a gente tem o ds, né? E do lado de cá, a derivada da integral é o integrando. Isso aqui vem lá do teorema fundamental do cálculo. Então, a derivada em t dessa integral aqui é o integrando em t, certo? Isso aqui é a derivada lá, isso aqui vem lá do teorema fundamental do cálculo. Tá joia? Então, o meu ds, o que eu vou colocar aqui, vai ser o módulo de v de t dt. Porque como a curva está definida em t, eu vou querer integrar isso aqui justamente em t, né? Tá joia? Então, como é que fica isso? Veja lá, quando a gente substitui, então, aqui, a gente troca por esse resultado aqui, a gente vai ter isso aqui. Essa integral, que é o que eu estou querendo calcular, passa a ser a integral da função na curva, né? No lugar de x, y, z, eu vou ter os pontos da curva, e no lugar de ds, módulo de v de t dt. E essa integral vai variar de a até b, que é justamente o intervalo onde a curva está definida, certo? Então, só completando essa informação, eu vou fazer esse negócio sabendo que essa curva aqui é definida por essa função dentro desse intervalo. Consequentemente, o v de t que aparece ali é a derivada de r, como eu havia dito, certo? Então, essa integral que está aqui é como eu vou calcular isso aqui na prática. Tá? Vamos ver um exemplo disso agora. Vamos ver então como é que fica um exemplo de aplicação dessa forma, ou seja, como é que a gente faz para integrar uma função restrita só a uma curva. Então, como é que a gente faz isso aqui? O exemplo é o seguinte, então vamos integrar essa função, certo? Essa é uma função do R3 na reta, pega pontos do R3 e leva na reta por meio dessa lei de formação aqui, tá? Sobre a curva C, dada por essa parametrização aqui. Ó. Então, a curva C, o x é igual a t, o y é igual a 1 menos t e o z é igual a 1. E essa curva está indo do ponto 0, 1, 1 até o ponto 1, 0, 1. Por enquanto, eu não vou nem fazer gráfico, nada, a gente só vai entender efetivamente a conta. Tá? Como é que a gente faz essa conta passo a passo? Então, vamos lá. A primeira coisa que eu faço é calcular o meu v de t, que é o que eu vou colocar aqui. Certo? Essa é a primeira coisa que eu faço. Como é que eu faço para calcular o v de t? Eu derivo o r de t. Certo? Então, ó, v de t é a derivada do r, então é a derivada desse vetor aqui. Derivada de t, 1 menos t e 1. A derivada de t é 1, a derivada de 1 menos t é menos 1 e a derivada de 1 é 0. Então, esse aqui é o meu vetor v de t, certo? Mas eu preciso do módulo dele. Então, a segunda coisa, calcular o módulo desse vetor. Como é que eu calculo o módulo de vetor? Raiz quadrada da soma das componentes ao quadrado. Então, o módulo de v de t é a raiz quadrada de 1 ao quadrado mais menos 1 ao quadrado mais 0 ao quadrado, que vai dar raiz de 2. Tá? Esse módulo pode ser constante, como foi esse caso, ou ele pode depender de t. Se o meu vetor v de t tivesse t nas suas componentes, apareceria um t aqui dentro dessa raiz. Nesse exemplo, o módulo de v de t vai dar apenas um número, o que significa que essa velocidade é constante. Né? O que mais que a gente tem que fazer?
Agora eu vou calcular a composta, ou seja, eu vou juntar essa função com essa curva, ou seja, eu vou aplicar a função apenas nos pontos da curva. Como é que eu faço isso? No lugar de x eu coloco t, no lugar de y eu coloco 1 menos t, e no lugar de z eu coloco 1. Uma vez que na curva x é igual a t, y é igual a 1 menos t e z é igual a 1. Certo? Quando a gente faz isso, ó, o que acontece? O f do r de t, ou seja, a função aplicada na curva, vai ser f de t no lugar de x, 1 menos t no lugar de y e 1 no lugar de z. Então, ó, a curva era, tá vendo? X menos y mais z menos 2. No lugar de x ficou t, no lugar de y ficou 1 menos t, então menos y mais z menos 2. Juntando isso tudo, a minha função fica 2t menos 2. Certo? É importante a gente observar que para essa situação, o resultado dessa composição sempre vai ser uma função em t. Né? Se você lembrar lá atrás daquele desenho que eu fiz, a função composta sai do domínio t e vai para a reta de novo. Né? Então, essa função sempre vai ser uma função de t. Tá? Vamos ver como é que fica na continuação isso aí. Bom, o que ainda falta? Ainda falta a gente encontrar os limites de integração dessa nova integral. Eu vou integrar isso. Qual é o valor de t de A e qual é o valor de B? Ainda falta eu saber isso. Bom, para achar esse valor, a gente precisa observar o seguinte. A curva que é dada por essa equação aqui passa pelos pontos 0, 0, 1 e 1, 0, 0. Esses são pontos no R3. O que eu preciso saber agora é qual é o valor de A, ou qual é o valor de T, melhor dizendo, para o R chegar no valor 001. E qual é o valor de T para o R estar no ponto 101. Esses valores de T, para vir para cá e para o 011 e para o 101, são os valores A e B. Ou seja, eu preciso achar o valor de T, que quando eu colocar o valor aqui, vai dar 011 aqui na imagem, e um valor para T, que quando eu colocar aqui, vai dar 101 aqui na imagem. Certo? Vamos ver como é que é isso. Veja só. Qual deve ser, então, o valor de T para o R dar isso aqui? Tá? Então, o R, eu vou colocar um T0 aqui. Esse cara vai vir aqui, T0, 1 menos T0 e 1. Esse T0 tem que ser igual a 0. Esse 1 menos T0 tem que ser igual a 1. O 1 é igual a 1 mesmo. Quanto vai valer isso? Então, ó, o que eu tenho? Esse cara tem que ser igual a 0. Só aqui eu já encontrei o valor de T0. Mas a segunda... o segundo elemento aqui do meu vetor ajuda a ter certeza se eu estou fazendo a conta certa. 1 menos T0 para ser igual a 1 significa que T0 tem que ser igual a 0. Né? Esse 1 igual a 1 já não vai nos ajudar nesse momento. Então, a conclusão que a gente chega é que quando T0 é 0, o meu R de T vai estar no ponto 0, 1, 1. Ou seja, o R de 0 é 0, 1, 1. Então, esse 0 que aparece aqui, esse cara aqui, é o meu valor de A. A mesma conta eu faço para encontrar o B. Ou seja, um novo ponto T, que me deu agora, só que agora, ao invés de ser 0, 1, vai ser 1, 0, 1. Tá? Então, de novo, igualando componente a componente, esse cara tem que ser igual, o T1 tem que ser igual a 0, 1 menos T1 tem que ser igual a... O T1 tem que ser igual a 1, desculpa, 1 menos T1 tem que ser igual a 0. O que vai acontecer? Essa primeira coordenada já vai me dar o resultado. Né? Depois, esse aqui só confirma que, de fato, o T1 tem que ser 1. Então, esse aqui vai ser
o meu valor de B. Tá certo? Então, o que a gente faz agora? Agora eu vou efetivamente calcular a integral. Tá? Então, essa integral aqui, que é o que eu quero saber, no final das contas, vai virar, olha só, essa integralzinha aqui. Esse cara é o módulo de V que a gente encontrou, certo? Esse aqui é a função composta, que deu isso aqui. Esse aqui é o valor do A, que a gente encontrou aqui. E esse aqui é o valor do B, que a gente também encontrou aqui. Então, no final das contas, olha só, a gente tem uma integral em T muito simples. A resolução dessa integral aqui é basicamente o cálculo 2, né? O raiz de 2 aqui eu deixo aqui fora. Integral de 2t, t ao quadrado. Integral de menos 2t, de 0 a 1. Né? Aplico 1 ao quadrado, menos 2 vezes 1. No zero vai dar tudo zero. Então, o resultado final, raiz de menos 2. Então, o que significa esse número? Nesse contexto, ele é apenas a soma de todas as imagens da função f aplicada em todos os pontos da curva, desse ponto até esse ponto. Tá certo? Por enquanto, a gente não deu nenhuma interpretação para essa função. Mas vamos ver agora se a gente olhar para essa função e para essa curva e atribuir um significado para essa função quando a gente está falando dessa curva aqui. Veja bem, se a gente considerar que essa função aqui, que nós acabamos de integrar sobre a curva, se essa função for a densidade da própria curva, então quando a gente calcula a integral da função sobre a curva, o que a gente está calculando efetivamente é a massa dessa curva. Tá? Então a primeira das aplicações que nós temos é justamente o cálculo da massa da curva, se a gente souber qual é a densidade dessa curva. No exemplo que nós acabamos de ver, aquela função não pode ser a densidade da curva, porque, embora matematicamente aquela integral eu possa calcular, ela não tem significado físico no sentido de massa, uma vez que aquela integral é um número negativo. Né? O significado dela é apenas a soma dos valores da função em cima da curva. Tá? Nesse caso, quando a função de fato for a densidade da curva, essa integral não pode ser negativa, porque aí ela está significando massa e a gente não tem massa negativa. Né? Mas esse é o primeiro dos significados que eu dou para a função, como sendo a densidade da curva. E aí, então, todos os outros momentos que a gente calculou vão poder ser calculados também para a curva. Né? Então, os primeiros momentos em relação aos planos coordenados também vão poder ser calculados para a curva. O momento em relação ao plano XY, veja que aqui dentro, o integrando, continua sendo sempre o mesmo. Né? Para o XY é z vezes a densidade, porque é justamente a distância do ponto da curva até o plano XY, que é a coordenada z. A diferença é que agora, ao invés de uma integral dupla ou tripla, eu tenho uma integral de linha, né, sobre a curva. O momento em relação ao plano xz vai ser y vezes a densidade, como era antes, e o momento em relação ao plano YZ também vai ser x vezes a densidade. Né? O integrando não muda, o que muda é a integral. Né? E agora eu preciso saber quem é a curva, quem é a função que descreve essa curva, para eu poder calcular o ds da forma como a gente mostrou no exemplo anterior. Né? Tendo os momentos, também consigo calcular o centro de massa da curva.
x bar, y bar e z bar, onde eu equilibro essa curva. E veja que essas fórmulas aqui, essas aqui não mudam mesmo, né? Essas são as mesmas fórmulas que a gente tinha visto antes. Além dos primeiros momentos e da massa, a gente também tem o segundo momento, né? O segundo momento em relação à curva, também, novamente, a gente vai ter o mesmo integrando, né? Isso aqui não muda, isso aqui não muda, isso aqui não muda. Esses são os mesmos dos anteriores, de massas e momentos em 3 dimensões. Né? O que está mudando agora é a integral, porque mudou o local para o qual eu estou fazendo o cálculo. Antes era um sólido, agora é uma curva. Tá? E o raio de rotação também continua sendo o mesmo, onde esse L aqui pode ser qualquer um desses eixos. Tá certo? Com isso a gente encerra esse assunto em termos de teoria e vamos para a prática. Um abraço a todos, até a próxima.